Em fundo preto, cadeia genética azul formada por incontáveis letras. Ela gira em torno de si. As letras ligadas são G, A, T e C. Independentemente de credo religioso, de cor de pele, de conotação política, todos nós temos o mesmo DNA. Nós somos uma espécie única. Quer dizer, o negro mais negro africano tem o mesmo DNA que eu, que sou um europeu de olho azul. Isso é maravilhoso. Isso mostrou definitivamente que todas as pessoas são iguais. Cadeias genéticas e ligações químicas. O nosso DNA, ele é basicamente uma receita que a natureza segue para a nossa formação, para transformar aquela primeira célula que a gente já foi numa pessoa, e para que essas células funcionem, para que a gente funcione ao longo da nossa vida. Vinheta de abertura. Palavra documentário escrita em caixa alta, mostrada em contextos como cubos e ondas com pontos pretos e brancos. Escrito assim: documentário. Abaixo, patrimônio genético. Genoma humano. O mapa genético do homem, ele já foi desvendado há algum tempo, né? O primeiro rascunho do genoma humano, ele foi publicado há 20 anos atrás, um pouco mais, né? Foi no ano 2000. Inclusive, alguns grupos brasileiros tiveram participação nesse grande projeto. E de lá para cá, né, depois desse primeiro rascunho, esse genoma ele foi sequenciado novamente com bem maior profundidade, e hoje em dia o que nós temos já são projetos, né? Começou com um projeto envolvendo 1000 genomas, depois projetos maiores, hoje tem um projeto em andamento com 10.000 genomas, envolvendo uma maior diversidade étnica, né, populacional, diferentes tipos de associações com doenças, etc. Para a gente conhecer, esse projeto tinha como objetivo, tem como objetivo analisar quais genes estão presentes nas células humanas e como eles se relacionam com a nossa bioquímica e fisiologia, e como eventuais mutações podem influenciar em doenças genéticas, né? Doenças raras, mas também doenças não tão raras. DNA e sistema binário. Houve um investimento enorme em tecnologia para a gente ter a capacidade de realizar um projeto desse tamanho, e custou 3 bilhões de dólares e demorou 15 anos para a gente ter o primeiro genoma completo, DNA completo do ser humano. Hoje em dia, por 500 dólares, em 24 horas, você consegue sequenciar o DNA de uma pessoa. Cadeia genética com ligação rompida. Mulher cabisbaixa. O genoma humano também tinha como objetivo a gente conhecer melhor a nós mesmos, né? Qual é a diferença entre um ser humano e outro ser humano, né? Como as diferentes etnias e grupos populacionais no mundo diferem, quais são marcadores que são específicos para grupos populacionais. E como a gente pode estudar, por exemplo, o histórico, né, antropologia das migrações humanas ao longo da pré-história e da história. Vinheta. Palavras patrimônio e genético escrita várias vezes. Acima, patrimônio genético brasileiro. Abaixo, DNA do Brasil. O projeto DNA do Brasil, ele surge da gente observar que no mundo inteiro, cada país está sequenciando milhares, se não centenas de milhares de indivíduos da sua população, para conhecer a genética da sua população e assim conseguir fazer essa saúde de precisão para a sua população, né? Então, para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, eles estão sequenciando 500 mil pessoas. Nos Estados Unidos, na China e na Coreia, 1 milhão de pessoas estão sendo sequenciadas. E isso gera um banco de dados de genomas e dados da saúde dessas pessoas
que ele é muito poderoso para você cruzar esses dados e fazer essas descobertas de que genes são responsáveis por quais características e as doenças comuns. O Brasil não é, sei lá, o único país com tanta mistura, né? Mas mistura genética, mas isso obviamente dificulta um pouco a nossa compreensão de doenças genéticas na sociedade, né? E até porque a gente já estudou algumas doenças em bastante mais detalhe e a gente vê que tem realmente uma distribuição de mutações gênicas na população que é um pouco diferente do padrão americano, por exemplo, o padrão europeu, mesmo a Europa é muito diverso, né? Pessoas correm e caminham por pista em parque, pista entre as árvores. Mulher ouve música em fone de ouvido, ela dança. E aí, em 2017, começaram a sair artigos mostrando que 80% dos estudos de genética humana, de genomas humanos feitos no mundo, são feitos com pessoas brancas, populações de ancestralidade europeia. E pior, as descobertas genéticas feitas, por exemplo, dos genes relacionados a riscos de diferentes doenças que foram descobertos nessas populações, isso não se aplica tão bem para populações que têm uma outra ancestralidade, né? Então a gente tinha aí dois problemas, um problema grande de falta de representatividade da população humana do mundo, né? Para quem a tal da saúde de precisão vai ser precisa só para branco, né? E isso, enfim, não faz o menor sentido. E o outro problema é que quando você deixa de estudar uma população diferente, você deixa de fazer as descobertas que estão escondidas ali no genoma dessas populações. Pessoas caminham dentro da rodoviária de Brasília. Outras andam pelo centro de Brasília. O Brasil, ele tem essa miscigenação, né? Nós temos os nossos próprios ameríndios, né? Os nativos que estavam aqui. E dependendo da região do Brasil, a miscigenação é diferente, tanto que a gente vê respostas diferentes a doenças, prevalência de tipos diferentes de doença. Então, a gente colocou esse projeto de pé para caracterizar o DNA do brasileiro, e a gente deu esse nome, né, DNA do Brasil. Então, o projeto visa criar um grande banco de dados de DNAs, de genomas completos. A gente começou com um objetivo de 15 mil brasileiros, mas tem que ser 15 mil brasileiros, primeiro, de diferentes regiões do Brasil, né? Não adianta eu ficar aqui sequenciando só paulista, ou enfim. A gente quer uma representatividade, eu quero conhecer, de fato, o DNA do Brasil inteiro. Vinheta. Palavras patrimônio e genético escritas várias vezes. Acima, patrimônio genético brasileiro. Abaixo, saúde de precisão. Mapa da América do Sul. O mapeamento genético, o que é? É como se fosse um mapa-mundi do nosso corpo, né? Um mapa-mundi onde todos somos iguais. Nós temos 32 mil pares de sequências decifradas de DNA. Então, determinados defeitos genéticos, doenças genéticas, poderão ser consertadas através de consertação gênica, quem sabe no futuro até intrauterino. Já começa o bebê com 2, 3 meses da mamãe, vai poder ter a sua deficiência constatada precocemente, através de diagnóstico de implantação, diagnóstico precoce, né? E isso aí ser trabalhado. Gestante durante o ultrassom. O grande impacto, então, da genética é a gente, ao entender melhor como funciona o ser humano, a gente poder desenvolver uma medicina mais precisa. Então, mesmo antes dos sequenciamentos do DNA completo, do genoma completo do ser humano, né, à medida em que a gente foi entendendo pequenos pedaços disso, a gente melhorou a nossa capacidade de diagnosticar doenças genéticas, que são aquelas doenças causadas por um erro em um gene só. Inclusive, é possível você não só avaliar os cromossomos, mas também os genes. Então, você pode analisar, identificar um determinado gene. Tem um gene que é bem conhecido, né? Aquele que
a Angelina Jolie, ela tem a variante, né? E ela mandou remover as mamas. Então, esse é um gene que muitas mulheres estão fazendo esse teste para saber qual é o prognóstico dela ter um câncer de mama. Quando a gente descobre qual é o gene que está defeituoso, a gente passou a poder oferecer um diagnóstico mais preciso para essas famílias e identificar aquelas pessoas que têm risco de ter filhos afetados por essas doenças, porque elas vão transmitir, né, essa mutação, esse erro genético para as próximas gerações. Então, primeiro você tem um impacto grande em diagnóstico, tá? Em diagnóstico preditivo, você saber dizer para a pessoa qual é o risco dela desenvolver uma certa doença ou dela ter filhos afetados por uma certa doença. Mão adulta acaricia mão de recém-nascido. Caminhão de brinquedo. Nós recebemos casais que não são inférteis, mas que têm na sua família uma história de uma doença como doença de Huntington, como fibrose cística, como N outras doenças genéticas, muitas vezes desconhecidas, que tem pouquíssimos casos, em que antes de nós transferirmos o embrião de volta ao útero para se obter uma gestação, nós podemos fazer uma busca em algumas células desse embrião para ver se ele tem ou não tem esta doença, se ele é um embrião que é portador ou que ele pode gerar uma criança com essa doença e não transferir esse embrião, e sim transferir um embrião que não seja portador desta doença genética. Isso faz com que esta doença pare naquela família. Criança sentada em gangorra. Crianças e um adulto caminham juntos. E é muito importante as pessoas também terem noção de que marcadores genéticos podem dar origem a problemas médicos no futuro, mas eles não são não diretamente ligados a marcador genético doença. Né? Para alguns casos, sim, doenças raras, por exemplo, sim. Mas, de forma geral, a gente não pode assumir que nosso mapa genético é determinante para a nossa saúde ao longo da vida, porque a gente sabe que uma grande parte da nossa saúde é determinada pela nossa forma de vida, o que a gente come, pela poluição, o local onde a gente vive, os exercícios que a gente faz, etc. Casal em pedalinho de cisne no lago. Já existem hoje N empresas que fazem mapeamentos genéticos, né, pré-nupciais, para identificar possíveis síndromes, possíveis doenças de um casal. Isso é muito interessante, quer dizer, uma avaliação se aquele casal pode ter ou não alguma dessas doenças mais raras. Não estou falando de doenças comuns, e sim essas doenças genéticas raras, isso já existe hoje, mas não tenha dúvida que no futuro vamos ter aí alguma discussão relacionada a essa seleção de possíveis alterações que a gente vê hoje no nosso dia a dia. Tem, obviamente, desejo, o pensamento de você modificar problemas genéticos já no embrião. Porque algumas mutações genéticas não podem ser complementadas uma vez que a pessoa, o ser humano nasceu e se desenvolveu. Então, mas essa modificação no embrião seria tecnicamente possível, mas requer, obviamente, reprodução assistida muito manipulada. Recém-nascido deitado na cama. Ele está descalço de barriga para cima. Usa roupinha listrada em cores verde e branca. Vinheta. Palavras patrimônio e genética escritas várias vezes. Acima, patrimônio genético brasileiro. Abaixo, a lei proteção de dados 13719, genéticos. ela é bem tranquila em relação a esse aspecto. Ronaldo né? Vieira Francisco, A pessoa promotor de tem justiça do direito à Ministério Público, proteção Mato Grosso do daquelas Sul. informações genéticas, sobretudo as informações constantes de dados genéticos, até porque a lei vem trazer a obrigatoriedade daquelas entidades públicas ou privadas que detêm essas informações de terem cautela
na gestão dessa informação genética da pessoa. Eu estou falando para você das maravilhas, olha que legal, você vai fazer um teste, eu vou dizer para você, olha, você tem a predisposição disso, daquilo, não sei o quê, e isso é muito bom para você poder manejar a sua saúde com mais conhecimento, tá? Por outro lado, será que o seu empregador vai ter direito a saber dessas suas predisposições genéticas? Ou a sua seguradora de saúde, seguradora de vida? E aí, ao saber disso, ela vai aumentar o preço da sua apólice, né? Então, você tem uma série de questões aí muito delicadas, né? Será que uma escola, daqui a alguns anos, antes de aceitar um aluno, ele, além de ter que fazer uma prova, ele vai ter que fazer uma análise genética para ver se ele tem alguma predisposição a ser disperso ou a ser violento? Pessoas correm e andam em pista no parque. Essa informação ela não pode ser divulgada. Por quê? Imagine se eu vou contratar essa pessoa para trabalhar na minha empresa, digamos que eu fosse empresário, ou se eu vou me casar com essa pessoa. Então, esses dados eles têm que ser mantidos em sigilo, mas cada país trata desses dados com um nível, né, de cuidado próprio. No caso do Brasil, a legislação é bem rigorosa, né? Está entre as mais rigorosas no sentido de manter o sigilo dessa informação das pessoas. Pequenos tubos de coleta sanguínea. Tubos separados em bandeja quadriculada. No Brasil temos aquela situação da reprodução assistida, da fertilização in vitro, né? E há empresas aqui no Brasil que tem a gestão de, por exemplo, de óvulos ou sêmen de pessoas que são congelados para reprodução futura, né? E, basicamente, essas empresas, a partir de um momento em que uma pessoa se dirige a elas e fornece esse material genético, essas empresas, com base na Lei de Proteção de Dados, elas obrigatoriamente têm que manter a proteção, porque é uma informação sensível da pessoa, contém informações genéticas dessa pessoa, e aí essas empresas elas acabam ficando obrigatoriamente com a gestão dessas informações e devem cuidar cautelosamente dessas informações que com essas empresas estão. DNA em formato de dupla hélice. No caso de doenças raras, quando se conhece o gene responsável por aquela doença metabólica, é importante sequenciar o gene responsável para ver qual mutação é responsável por aquela expressão do fenótipo, né, da pessoa. Então, esses são dados que depois ficam armazenados, obviamente, no banco de dados do hospital, do setor específico, e tem todo um procedimento para se assegurar que esse dado fique, de fato, confidencial e bem protegida, e as comissões de ética fazem supervisão de que isso, de fato, seja cumprido assim. Então, os dados genéticos seus são seus, os meus são meus. Ninguém pode utilizar isso contra mim. Mulher em pé observa o trânsito da rua. Senhora em ponto de ônibus. Está de máscara. Carrega mochila nos ombros com as alças para a frente. Vinheta. Palavras patrimônio e genético escrita várias vezes. Acima, patrimônio genético brasileiro. Abaixo, avanços da legislação. Imagens em sequência. Homens negros em dia ensolarado. Fora de foco, a gente tem aqui celular. No Brasil, mais recentemente, a Lei 13.709 de 2018, trazendo ali a proteção de dados da pessoa, né? Essa Lei de Proteção de Dados da pessoa, ela é nova também, de 2018, ela vem bastante tempo depois da nossa Constituição de 88, e nesse novo texto normativo, a gente tem a proteção dessas informações sensíveis da pessoa, que são as informações relacionadas aos dados pessoais, a RG, CPF, mas essa legislação nova, ela avança e ela tem um dispositivo específico que trata aí sobre a proteção do patrimônio genético das pessoas. Mulher caminha em rua movimentada.
Essa lei geral de proteção dos dados, ela, de alguma forma, ela engloba dentro dos dados sensíveis e dados de saúde, mas eu acho que a gente precisa ter uma discussão específica sobre essa questão de dados genéticos. E isso tem que ser feito com muito cuidado, porque também, se a gente criar uma coisa muito engessada, a gente pode impedir o desenvolvimento científico. As legislações democráticas modernas, elas têm que procurar ser afirmativas, positivas. No campo científico e tecnológico, no caso da genômica, no caso das descobertas da ciência e tecnologia, elas não podem ser proibitivas sempre, elas têm que ser controlar os limites éticos. Eu costumo chamar os 4P: proteção, precaução, prudência e prevenção. Vinheta. Palavras patrimônio genético escritas várias vezes. Acima, patrimônio genético brasileiro. Abaixo, DNA a serviço da justiça. Homem em laboratório. Está de jaleco branco e touca capilar. Tenta explicar que o Banco Nacional de Perfis Genéticos, a rede integrada de bancos de perfis genéticos, e a genética forense em si, como ciência forense, ela tenta trazer a verdade, né, dos fatos através da ciência, assim como todas as ciências forenses, mas em particular a genética forense tem avançado muito nos últimos anos nesse sentido. Perita insere líquido em tubo. E a gente vê, por exemplo, hoje no Brasil, se identificar, se utilizar de dados genéticos constantes de bancos de dados para, por exemplo, elucidação de crimes, né? Por exemplo, crimes de estupro, por exemplo, em que se tem o material genético do agressor, né? Isso também, por meio de consulta de dados, é possível se descortinar a autoria de alguns crimes. Perito trabalha com computador. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, ele foi criado formalmente em 2013, através do Decreto 7.950, que também criou a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. As perícias oficiais, as instituições de perícia oficial brasileiras, a maioria delas possuem laboratório de DNA, laboratório de genética forense, que produzem perfis genéticos oriundos de local de crime ou coletados segundo os regulamentos legais de pessoas condenadas ou investigadas. E esses perfis genéticos, então, são encaminhados ao Banco Nacional de Perfis Genéticos. Recentemente, até vou aproveitar, por exemplo, eu tive uma situação envolvendo um crime de estupro em que se apontava um autor desse crime, mas quando em consulta a esses sistemas de banco de dados nacional a respeito de informações genéticas, foi possível descobrir que o autor do crime aqui praticado também havia sido condenado numa outra cidade aqui do estado do Brasil por ter agredido uma mulher também. E foi possível contejar os dados genéticos do crime praticado aqui com aquele praticado em outra localidade. E assim foi possível se utilizar de uma informação genética para que se descobrisse a autoria de um crime e se imputasse a responsabilidade a esse autor. Sequência de imagens. Pilotos trabalham com diversas amostras. As transferem Ela de tubos de maiores fato para menores. uma ferramenta de promoção da justiça, uma ferramenta de segurança pública. E a questão de apontar a autoria de um crime é muito importante, mas também a gente sempre traz essa questão de provar a inocência, né? Uma vez que você está provando a autoria de um crime, você também está provando a inocência de várias outras pessoas. Pessoas caminham. O reflexo do sol mostra o caminhar delas. Algumas só no Brasil, há uma questão de tutela da proteção constitucional da intimidade, o fornecimento espontâneo por alguém que é imputado como autor de crime. Há uma certa discussão doutrinária na jurisprudência, que é aquela questão da autoincriminação, né? Essa questão vem sendo objeto de debate nos tribunais do Brasil, de maneira que a gente não tem, quando a gente faz uma leitura constitucional dessa questão, envolvendo o fornecimento espontâneo da pessoa dessa informação genética dela, a gente não encontra aí um eco utilizando-se do texto constitucional. Pessoas descem escadas na rodoviária de Brasília.
a primeira lei publicada que falava sobre bancos de perfis genéticos foi a Lei 12.654 de 2012. E essa lei, na verdade, foi uma lei que alterou 2 outras leis que já existiam no país, tá? A Lei de Execução Penal, a LEP, que é a Lei 7.210 de 84, que diz como os condenados por diversos crimes eles vão cumprir suas penas no Brasil. E ela também modifica a Lei 12.037 de 2009, que é a Lei de Identificação Criminal, tá? Então, falando primeiro dos condenados. Bom, quando ela modifica a lei de execução penal, ela passa a permitir a coleta, na verdade, a tornar obrigatória a coleta de todo indivíduo condenado por um crime hediondo ou um crime de grave violência contra a pessoa. Vinheta. Palavras patrimônio e genético escritas várias vezes. Acima, patrimônio genético brasileiro. Abaixo, DNA na busca por desaparecidos. Em escadaria, mulheres com cartazes. Essa questão de utilização de material genético para a busca de pessoas desaparecidas, ela também é uma informação importante e tem sido utilizado também há um certo tempo para descobrir paradeiro de vítimas, para descobrir a identidade verdadeira de vítimas. Por exemplo, a gente tem algumas situações em que crianças, né, desaparecem por muito tempo e é claro, a gente sabe que as mudanças, sobretudo de compleição física das pessoas com a evolução, com o crescimento, vão mudando. E é possível, sim, utilizar dessas informações genéticas a longo tempo para descobrir, por exemplo, se uma vítima que foi sequestrada há bastante tempo pode ser aquela criança desaparecida. E muitas pessoas também perguntam, às vezes, se não há algum risco, né, em doar o seu DNA para essa finalidade, visto que a gente usa o banco para fins criminais. E não há nenhuma dificuldade, nenhum problema nisso, porque apesar da gente utilizar o mesmo sistema, a gente separa os perfis genéticos em categorias totalmente distintas e a gente não cruza os dados de perfis para fins criminais com dados de pessoas desaparecidas. Vinheta. Palavras patrimônio e genético escritas várias vezes. Acima, patrimônio genético brasileiro. Abaixo, desafios da ciência. O grande desafio dos cientistas é, no laboratório, desenvolver técnicas robustas para eu ter certeza que todos aqueles neurônios que eu produzi, não tem nenhuma célula indecisa ali que vá formar um tumor no meu paciente com Parkinson, por exemplo. E isso vem sendo feito já há mais de 20 anos e as técnicas aprimoradas, de forma que hoje a gente já saiu do camundongo e já está testando o uso terapêutico de células derivadas dessas células embrionárias em algumas doenças. Em ponto de ônibus, pessoas juntas em pé. São jovens, adultos e idosos. Já em 2008, sob relatoria do ministro Aires Brito, né, houve uma discussão muito grande, né? É uma discussão que já vai tempo, foi em 2008, a respeito da utilização de embriões excedentários, a utilização de embriões humanos para pesquisa e para avanço da terapia na cura de algumas doenças, né? A utilização de células-tronco era possível, não era possível? E o próprio Supremo Tribunal Federal, na ADI número 3510, acabou por entender que a lei de biossegurança ela evoluiu muito ao permitir tais tipos de pesquisa, sobretudo porque isso não violaria o direito à vida, mas sim permitiria que a vida fosse preservada com essa medida. Copos de laboratório. Eu acho que vamos ter um crescente das tecnologias e capacidades de influência, né, na medicina, de influenciar a nossa própria genética e o nosso funcionamento. Pessoas caminham em câmera lenta.
É um campo muito rico de pesquisa e de discussão ética, inclusive, né, bioética, mas estamos só no início dessa pesquisa e no uso dessas tecnologias para melhorar a saúde humana e a condição humana. Em computação gráfica, o modelo humano se desfaz e refaz em incontáveis micropartículas. Micropartículas formam cadeia genética. Ela gira em torno de si.